valor no momento. Doutor Felipe Ribeiro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Acabamos de destacar aqui o posicionamento do Cruzeiro, o que o Cruzeiro até o momento, os advogados, fizeram algum contato, falaram algo sobre, e isso acaba pressionando o clube para a tentativa de um acordo, e até que ponto o grupo diz estar disposto a abrir mão de alguns valores para que o acordo seja feito imediatamente, ou isso pode se arrastar por muitos e muitos anos. Muito obrigado por ter atendido ao nosso chamado. Boa tarde, Everton e demais. Desculpa primeiro por ter caído a ligação, estou na estrada, então eventualmente caindo a gente pode voltar a falar. Não existe nenhum tipo de pressão por parte dos investidores junto ao Cruzeiro, né? Existe sim uma tentativa de resolução dessa questão. Foi um contrato firmado em 2013, em que as partes se responsabilizaram por algumas ações e obrigações. E havia uma multa estipulada nesse instrumento, na qual as duas partes estavam obrigadas. Tanto se por parte do jogador ou do grupo investidor fosse feito algum ato que motivasse uma rescisão, estes teriam que indenizar o clube, ou se por algum ato de autoria do clube, ou até de não autoria, né, por algum atraso daqui a pouco, ou por alguma coisa não cumprida conforme o estabelecido, o Cruzeiro, por sua vez, teria que indenizar o grupo investidor. Muito bem. O CJ está conosco, nosso comentarista, e tem uma pergunta para você, doutor Felipe Ribeiro, na linha conosco, CJ. Boa tarde, doutor Felipe Ribeiro, boa tarde aos colegas aqui também, quem está em casa. O senhor falou aí na resposta sobre resolução. O torcedor do Cruzeiro, ao ver valores, doutor, de 330 milhões, obviamente que assusta, ainda mais pelo momento que o clube passa dentro de campo e fora de campo. E o senhor, na primeira resposta ao Everton, disse sobre resolução. Essa resolução hoje, ela é só judicial? Há um contato? Tem como ser resolvido de uma maneira mais ágil ou não? Isso se arrastará mesmo para o torcedor se assustar menos, já que diante dessa notícia de 330 milhões acaba tendo um impacto muito grande. Boa tarde. Boa tarde. Te agradeço a pergunta e a oportunidade de esclarecer. Por parte do grupo investidor, existe o total interesse em resolver isso. Só que como foi tentado, mediante uma notificação extrajudicial, né, cuja tentativa é justamente a de não haver a necessidade de ingresso de uma ação, e não foi respondida por parte do clube, que apenas confirmou o recebimento, não restou nesse momento outra alternativa que não o ingresso da ação. Mas sim, de maneira objetiva te respondendo, existe o total interesse e a disponibilidade por parte do grupo em compor a situação e resolver. Até porque o Cruzeiro é um grande clube do futebol e a gente entende o momento, entende a situação, mas existe um contrato, né? E contrato é feito para ser cumprido. Vinícius Grissi. Ô Felipe, boa tarde. Muito bom ter você com a gente aqui no Donos da Bola. Queria saber se em algum momento vocês foram chamados a participar ou tentaram participar do processo da rescisão do contrato, né? Foi algo que correu por algum tempo na Justiça, teve questão de laudo, inclusive, para testar a capacidade do Dedé de voltar a atuar. Foi um processo que levou bastante tempo. Em algum momento vocês foram, como interessados, né, chamados a participar desse processo ou tentaram participar de alguma maneira desse processo para evitar que chegasse aonde chegou nesse momento de ter que entrar com essa ação? Na verdade, nós não tivemos nenhuma participação nisso, tá? São dois movimentos completamente distintos, mas ao longo da relação à vida que se iniciou em 2013, por inúmeras vezes se tentou, seja mediante a venda do jogador, inclusive numa oportunidade foi apresentada uma proposta de outro clube grande do futebol brasileiro que tinha interesse no Dedé, mas foi recusada pelo clube. Então, não, nesse caso da resolução que se deu por uma ação trabalhista, nós não tivemos nenhuma participação. Isso foi exclusivamente entre jogador e clube. E nessa ação, é importante que fique claro, o jogador não tem nenhuma participação, nenhum envolvimento. Ela é exclusiva do grupo investidor com o Cruzeiro. Esse clube citado, doutor Felipe, é o Flamengo? Sim. O Léo Gomide, perguntas para o doutor Felipe Ribeiro, advogado do Grupo DIS.
Felipe, boa tarde. Obrigado por estar conosco aqui nos Donos da Bola, né? O Cruzeiro atravessa uma situação econômica muito difícil, né? Não precisamos nem falar muito a respeito aqui sobre tudo que atravessa o clube nesse instante. Por exemplo, impedido de contratar jogadores por não pagamento de dívidas na FIFA, né? Eu queria saber com relação à estratégia, né? Você é um representante legal de um dos investidores, né? Se entrar com uma ação neste momento é mais favorável ou desfavorável com relação à situação do clube? Porque é uma situação que tende a se estender ainda mais devido ao momento que o clube atravessa. Estrategicamente, é um bom momento para se entrar com uma ação pleiteando um valor bastante considerável como esse? Eu respeito a sua pergunta, mas sobre o Cruzeiro, estratégia e momentos, quem deve responder são os procuradores do clube. E agora, doutor Felipe, o Cruzeiro fala sobre ação, se tratando de uma ação monitória que o clube vai apresentar agora à defesa, que é algo absolutamente natural. E o que são esses embargos monitórios? E o Cruzeiro diz que, em hipótese alguma, haverá pagamento do valor neste momento. Em casos como esse, o investimento foi na casa de 7 milhões e 700 mil dólares, né? Milhões de dólares, desculpa. E a multa de 330. Essa multa é estipulada entre as partes, então são duas perguntas. Esses embargos monitórios, do que se trata, deve girar em torno de quanto que o Cruzeiro deverá pagar e por que essa multa tão alta diante de um investimento bem mais baixo? Certo. Os embargos monitórios, em linhas gerais, são um recurso cabível numa ação monitória. Tá? Então, a primeira manifestação do clube se dará ou mediante o pagamento, no prazo estipulado em juízo, ou mediante a apresentação de embargos monitórios. Quanto a valores, isso eu não tenho como lhe dizer. Está sendo cobrado o valor estipulado em contrato e é importante que fique claro para ambas as partes. O Cruzeiro teria direito a esse valor se alguma das condições estipuladas em contrato tivesse sido feita por parte do jogador ou do grupo investidor, o que não ocorreu. E quanto a valores, como eu lhe disse, então isso é uma decisão que cabe exclusivamente a juízo e agora o clube também tem o direito de se manifestar. Sobre o valor, tá, é importante que fique claro, o valor ele foi estipulado com base na multa rescisória do jogador. E a multa rescisória, como os senhores sabem, se tratando de um grande clube, de um jogador de nível de seleção brasileira, está bem dentro do que é praticado no futebol brasileiro. Ô Felipe, nós falamos agora há pouco aqui de uma ação que uma empresa investidora moveu contra o Atlético. Essa ação demorou 18 anos para chegarem a um acordo. Na cabeça de vocês, há uma ideia de por quanto tempo esse processo ainda pode rolar na justiça? Olha, o processo ele não tem um prazo de duração, né? Cada caso é um caso. Mas como eu lhe disse no início, existe por parte do grupo investidor, certo? São 4 partes, todas elas representadas por mim e pelo Dr. André. Então nós representamos a totalidade dos investidores. Existe sim o interesse em resolver isso. Mas agora a bola está totalmente com o Cruzeiro. Não temos mais nada que possa ser feito a não ser aguardar a manifestação do clube, seja ela judicial ou seja ela diretamente com as partes, a fim de compor essa situação. Isso tem um prazo, Felipe? Existe um prazo, e até você me perdoe por ser leigo, e acho que também o torcedor tem muito interesse nas questões de prazo. Existe um prazo para que o clube entre em contato ou faça um acordo, responda a esse acordo, ou até mesmo vá até a justiça para que possa dar um jeito ou andamento nessa causa? Existe um prazo? Certo. Os embargos, por lei, depois do recebimento, o clube terá 15 dias para apresentá-los, certo? Então, em até 15 dias depois do recebimento, tem que haver essa manifestação. Sobre uma eventual composição, não existe um prazo. Não existe um prazo. Basta ver o interesse do clube. Vinícius Gris.
Ô Felipe, dentro dessa questão da composição, eu acho que a gente tem 3 valores que são importantes, né, nesse debate, que é o valor que foi investido pelo grupo, né, na contratação do Dedé, o valor da multa rescisória que constava em contrato, que é de 330 milhões de reais, e o valor de mercado atual do Dedé, né, que é um jogador que ainda não conseguiu fechar um contrato, mesmo estando já há um bom tempo aí com o contrato rescindido com o Cruzeiro. Pensando nisso e pensando numa possibilidade de hipótese, é possível dizer o que vocês acham razoável para um acordo em termos de valores? Não, nesse momento, da nossa parte, o valor está colocado em juízo, né? E agora cabe ao Cruzeiro, se for do interesse do clube, a apresentação de uma proposta ou até de um eventual parcelamento. Mas agora está com o clube esse movimento. Eu vou insistir numa pergunta, doutor Felipe, para fechar, pelo menos da minha parte aqui, não sei se os colegas têm mais perguntas, mas para fechar pelo menos da minha parte. O Grupo DIS está disposto a negociar um acordo com o Cruzeiro em valores próximos aos que foram investidos no jogador, ou já que a coisa chegou a esse ponto, o Grupo DIS vai deixar que a justiça determine e que a coisa aconteça só mesmo com base no que a justiça emitir de sentença lá na frente? Certo, eu também lhe peço desculpa pela resposta, mas vou lhe dizer, eu nesse momento não vou me permitir falar em valores, né? Mas eu acho que a mensagem que deve ficar bem clara e o posicionamento é no sentido de que, sim, existe interesse em resolver, existe interesse em compor, mas esse interesse ele tem que ser das duas partes e sozinho hoje o Grupo DIS e os demais investidores não têm o que fazer se não contarem com o interesse do Cruzeiro em resolver. Risco de sucumbência pelo seu conhecimento do caso, doutor Felipe? Toda ação, ela existe um risco, mas logicamente esse risco ele é calculado, ele é estudado antes de qualquer ingresso, né? Muito se comentou nas redes que seria uma loucura esse tipo de ação e como a gente pode ver, a primeira manifestação judicial, o despacho é no sentido de concordar com o exposto e com o valor, né? Então eu acho que é muito importante que se tenha claro isso. Até pelas pessoas que estão envolvidas, são pessoas sérias, são profissionais sérios, são advogados sérios, então não tem nenhum aventureiro. A gente está entrando simplesmente com o que é devido, com o que foi pactuado num instrumento contratual e, como eu lhe disse anteriormente, finalizo a minha frase, contrato é feito para ser cumprido. Doutor Felipe Ribeiro, advogado do Grupo DIS, muito obrigado pela participação, por ter atendido ao nosso chamado, um grande abraço. Da mesma forma, um abraço e bom programa aos senhores. Tá, então. Bom, eu não sei se ficou muito claro, mas acredito que sim, a gente entendeu que agora é a justiça. Ou, caso o Cruzeiro procure o grupo e tente fazer um acordo, talvez eles possam chegar a um denominador comum. Sobre a questão dos valores, a gente até tentou arrancar, sobre a possibilidade até de que, o grupo está disposto a sentar-se com os representantes do Cruzeiro e tentarem um acordo? Não, então vamos deixar na justiça. Isso pode se arrastar por muitos e muitos anos. Ou não. É só o tempo dirá. A justiça, nesse caso da WRV com o Atlético, demorou 18 anos para chegarem a um final, né? Mas, de certa forma, não deve ser na gestão do Sérgio Santos Rodrigues que isso vai explodir para a obrigação de pagamento. Pois não, Gris, antes da gente, eu preciso dar um recado, mas a sua opinião é muito importante para nós. Não, só rapidamente, assim, porque tem sido um padrão, de certa maneira, no comportamento do Cruzeiro com relação a esse tipo de caso, esse tipo de cobrança, né? E a gente sabe da dificuldade do clube, né? O Cruzeiro hoje não tem condição de fazer um acordo e cumprir com um acordo financeiro, porque ele não está dando conta de cumprir com o que já tem, né? Não tem como ele fazer um novo. E aí me parece que, assim, por mais que... É lógico que quando fala esses 330 milhões assusta muito, é um valor muito elevado, mas é lógico que o grupo faria um acordo num valor bem inferior a esses 330 milhões e que talvez fosse vantajoso para o Cruzeiro fazer esse tipo de acordo, mas a verdade é que muito provavelmente o Cruzeiro vai empurrar para o tempo, né? Jogar isso lá para frente, aí quando não tiver outra solução, aí sim vai tentar fazer um acordo, que é o que tem feito, né? Com todos os casos que estão aí parando na justiça. Empurra, até quando não é possível mais, e aí sim tenta fazer o pagamento. Agora, o que você não pode empurrar